imagem no candidato a doador intervivo e surpresa encontrada. Esse caso, gente, era uma menina de 26 anos, Isda, ela tinha uma prima com necessidade de fazer transplante hepático e ela se propôs a fazer a doação, ela era compatível, do seu ponto de vista aí, de avaliação inicial, principalmente hematológica, né, tipagem sanguínea, etc. E aí, ela sendo compatível nessa análise inicial, ela vem fazer imagem. E a imagem, basicamente, a gente precisa passar informação de análise da cavidade abdominal, para ver se tem algum problema, análise vascular e análise biliar. Por isso, o médico, geralmente, ele solicita uma angio-TC de abdômen e uma colangio-RM, mas vocês vão ver que a análise é muito mais complexa que isso. Então, no pré-operatório de um doador de transplante hepático intervivo, tá? Então, uma pessoa viva vai pegar parte do fígado dela e vai dar para uma pessoa que precisa de um fígado, que é o receptor. Olha as informações que nós, radiologistas, temos que passar no contexto, quando você recebe esse paciente, para analisar esse preparo desse paciente, do ponto de vista de imagem. Então, a gente tem que avaliar o parênquima, se tem doença difusa, por exemplo, o paciente tem uma esteatose grave, né? Se ele tem alguma alteração focal de importante, se no fígado ou fora do fígado. Avaliação arterial, se tem alguma variante anatômica de relevância cirúrgica, inclusive algumas podem inviabilizar até o transplante, ou ao menos dificultar o transplante. Mesmo raciocínio para a veia porta, para as veias hepáticas. Ver se o volume residual de fígado que vai ficar com o doador, ele permite uma função hepática ok. Então, nós que passamos isso. E ver se tem alguma variação anatômica da veia biliar. Tá? O interessante é que, se você contar o número de exames que a gente faz aqui, ó, dão 6 exames. Normalmente, o que a gente recebe são 2 exames. Tá? É uma angio-TC habitualmente do abdômen superior, né? E, no máximo, aí uma colangio-ressonância magnética. Tá? Então, o que a gente tem que passar? Então, vamos lá. Na avaliação parênquimatose, se tem lesão focal ou não. Se ela é benigna, se ela é maligna. Se tem esteatose ou não. Né? Esses 2 dados são fundamentais. Lembrando que essa alteração focal ela pode estar no fígado ou fora do fígado. A avaliação vascular arterial tem uma série de variantes anatômicas que podem dificultar. Tá? Então, vamos lá. Se o paciente tem uma variação anatômica e o outro candidato não tem variação anatômica de relevância cirúrgica, eu vou preferir para a doação o paciente que não tem variação anatômica. Tá? O mesmo raciocínio com a veia porta e o mesmo raciocínio com as veias hepáticas. Tá? Às vezes, por exemplo, você tem variantes anatômicas de drenagem de veia hepática que dificultam. Tá? A veia porta é das mais estáveis, de tudo que a gente viu aqui, via biliar, artéria, veia hepática e veia porta, o mais que mantém a anatomia normal e sem dificuldade técnica é o sistema venoso mesentérico portal. Tá? Vamos ver se esse fígado, uma vez retirado, o fígado remanescente permite função hepática normal, então você tem critérios que você utiliza. Normalmente você tem que ter 1% do seu peso corporal de fígado, tá? Para você ter uma função hepática legal. Então, vamos lá. Se ela doou o fígado e o remanescente do fígado ficou de 600 gramas e ela tem 60 quilos, ok. Tá? Então, se você tem menos que isso, talvez valha a pena escolher um paciente com fígado que dê um remanescente um pouco maior, ok? Tá? E variante anatômica de via biliar, por exemplo, aqui a gente tem uma drenagem de um ducto aberrante, chegando aqui no hepático comum, e aqui um ducto esquerdo, ó, drenando um ducto biliar direito, desculpe, drenando um ducto biliar esquerdo. E é exatamente essa que eu quero ver, porque se tiver essa drenagem aqui, ó, e se eu fizer uma hepatectomia bem justa aqui no hilo hepático, eu posso gerar dano de drenagem nesse ducto que vai ficar com a doadora, o que a gente não quer, né? Eu não quero gerar doença numa paciente que não está doente por causa de um transplante hepático. Tá? Então, vamos ao caso para mostrar como a gente abordou nessa paciente, né, cuja prima estava precisando do fígado dela. Primeiro, a gente fez uma tomografia. Tá? Então, na tomografia, eu faço uma fase arterial, e aí é uma dica para vocês. Ó. Normalmente, a gente faz a fase arterial, né? O que eu falo sempre da fase arterial para a gente ver lesão? Fase arterial, a gente tem que ter veia porta-opacificada, porque a veia porta-opacificada traduz para a gente que você já tem contraste na capilarização arterial, ela não é uma fase arterial tão precoce. Então, se eu quiser ver lesão focal, ó, essa paciente, uma lesão, está vendo? Ó, lesões hipervasculares aqui, ó. Isso aqui é a cava, isso aqui é lesão hipervascular, tá bom? Então, a cava está aqui, ó, um nódulo hipervascular, outro nódulo hipervascular. Então, o ideal é essa fase. Só que eu preciso passar informação, gente, de vaso, tá? Então, quando eu faço a avaliação de vaso, eu não quero ver a veia porta. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, só para dar uma ideia para vocês, e fizer um MIP, olha como vai ficar meu sistema arterial. Dá para ver, mas olha o que está passando junto dele. Fica feio.
né? Às vezes fica inviável de você passar informação. A veia porta não pode estar opacificada. Então, geralmente, gente, o ideal desses casos é você trabalhar com dupla fase arterial. Uma fase arterial bem precoce, onde a veia porta não está opacificada, eu vejo bem e passa a informação tridimensional do meu sistema arterial, que é o que o cirurgião quer, tá? E tem uma fase arterial em seguida para me falar sobre lesão focal hepática, tá? Então, no contexto de preparo para transplante, avaliação de doador, eu sempre faço dupla fase arterial, esse aqui eu não fiz, ó, e me dei mal na hora da reconstrução. Então, a gente viu essas duas lesõezinhas hipervasculares, tá? E olha a surpresa que a gente teve. Ah, não, desculpa, a gente fez a dupla fase arterial sim aqui, ó. Na verdade, o que aconteceu? A minha fase arterial, ela não ficou tão precoce. Então, a dica é o seguinte, se você quiser fazer sem threshold, threshold é aquele ROI que você coloca na horta, a partir do qual, uma vez atingindo aquele valor que você pré-estabelece de densidade, ele dispara a sua fase arterial. Se você quiser fazer com threshold, trabalhe com threshold de 100 ou menos que 100, tá? Se você não quiser fazer com threshold, se você quiser fazer com tempo estabelecido, corte com 18 a 20 segundos. 18 a 20 segundos, você não pega a veia porta, beleza? Tá? Então, aí, quando a gente fez a fase portal, olha a surpresa que a gente teve, ó. Então, além de ter as lesõezinhas focais, a gente teve essa surpresa nessa paciente. Olha aqui, ó, uma lesão renal, tá? Uma lesão renal próxima do sistema coletor, cruzando a linha polar, certamente com um componente sólido associado, né? Possivelmente uma lesão tumoral primária renal, tá? Foi uma surpresa que a gente teve, né? E, obviamente, inviabilizou essa paciente para o transplante hepático como doadora, tá bom? Vou passar já aqui para vocês, para a gente adiantar, a ressonância que ela fez, tá? Queria destacar como a gente vai fazer o foco aqui da ressonância colangio-ressonância, né? Então, olha aqui, ó, gente. A variação anatômica que eu mostrei para vocês ali, a paciente tem. Repara aqui, ó, eu tenho o ducto segmentar do 7 e do 6 indo para um ducto único e drenando no ducto esquerdo. Estão vendo isso? Ó? Isso é uma variação anatômica importantíssima para a proposta dessa paciente, porque ela vai doar o lobo esquerdo. Se ela cortar esse lobo esquerdo aqui, ó, tá? E ligar isso aqui, ó, esse segmento 6 e 7 vai ficar obstruído, tá? Então, isso é uma informação importantíssima. Ela pode fazer a doação? Pode, tá? Só que com isso, o nível de hepatotomia vai ter que ser aqui, ó, tá? Depois da drenagem, para essa drenagem desse segmento 6 e 7 ficar ok no fígado remanescente que vai ficar com ela, tá bom? Tá? E a nossa lesãozinha era uma lesão complexa, eu acho até que ela tem uns componentes císticos associados, ó, tá vendo? Tá? Se quiser botar num Bosniak, eu nem sei se cabe Bosniak aqui, mas certamente é um Bosniak 4, tem componente sólido associado, né? Inclusive nodular, vascularizado e bem vascularizado. E bem vascularizado. Com relação à nossa lesão, são lesões hipervasculares, não tem difusão restrita. Eu pedi até Primovist para elas, que eu acho que é a conduta aqui, mas eu acho que são hiperplasias nodulares focais, tá, gente? Elas guardam uma característica muito similar do fígado, tá? Um sinalzinho bem similar do fígado, tá? Não tem difusão restrita, a gente pensou na possibilidade de hiperplasia. É óbvio que com uma lesão renal e hipervascular, eu tenho que ter como diferencial, tá? Doença secundária. E por isso que a gente pediu o Primovist. Se for hiperplasia, vai impregnar. Se for doença secundária, não vai impregnar. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Tá? Olha a complexidade que é o laudo de um doador. Eu faço uma análise da cavidade, eu faço uma análise só do sistema arterial hepático, do sistema portal hepático, das veias hepáticas e do volume. Tá? Então, é uma parada bem complexa, né? E a gente acaba, assim, sendo remunerado muito menos do que a complexidade do laudo. O exame de ressonância também não fugiu, né? Foram 3 páginas de exame de ressonância, a gente sempre tem colocado aqui, ó, figuras, né, imagens para a gente descrever o que a gente está falando. Em especial, isso aqui era o mais importante para ela. Gente, dê o máximo de reparo anatômico possível. Ó. Coloquem lá a drenagem, coloquem quanto dista da junção do ducto direito e esquerdo, a junção do ducto direito e esquerdo, quanto dista da inserção do ducto cístico. Quanto mais reparo anatômico, mais importante e diferenciado vai ficar o seu laudo, melhor para o cirurgião e para o paciente, tá?
e, obviamente, a nossa lesão renal, inclusive com o score renal que foi feito de 8A, uma complexidade aí moderada para ressecção com preservação renal, tá bom? E essa foi a nossa impressão final do que a gente colocou. Esse paciente ainda vai voltar para fazer o Primovis com a gente, de repente eu mostro para vocês o resultado desse Primovis.